América Mineiro 0, Cruzeiro 4. Se faltava uma grande atuação do Cruzeiro de Garotas nesse campeonato estadual, não falta mais. O resultado absolutamente justo dentro daquilo que as duas equipes foram capazes de produzir e que traduz perfeitamente aquilo que o Cruzeiro fez em campo. Um jogo dominante absoluto do início ao fim. Jonas Urias, sua comissão técnica, mas principalmente esse grupo de jogadoras estão muito de parabéns por essa apresentação que proporcionaram ao torcedor do Cruzeiro ontem. Ninguém vai admitir, mas sim, deram um primeiro passo muito firme rumo a esse título, colocaram sim uma mão na taça, e se o nível da atuação na semana que vem for minimamente similar ao que foi ontem, vocês não tenham dúvidas que seremos muito felizes levantando essa taça e até com mais uma vitória. Mas tô me adiantando, vamos falar sobre o jogo de ontem. Bom, o Cruzeiro foi muito questionado ao longo do Campeonato Mineiro porque não entregou atuações no mesmo nível que a gente se habituou a assistir dessa equipe, principalmente no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro é vice-campeão brasileiro, chega a Libertadores de forma direta, sem depender de ninguém, e faz isso com muitos méritos. Entretanto, a gente não tinha conseguido assistir isso ainda no Campeonato Estadual. Ainda, porque ontem a gente conseguiu ver. Mas antes de falar sobre os detalhes desse jogo, eu quero agradecer mais uma vez o meu amigo Matheus por mais uma belíssima camisa em referência ao Cruzeiro de Garotas e dessa vez a nossa Libertadores, né? Cantamos o ano inteiro que a Libertadores era a nossa obsessão e agora ela é a nossa realidade, assim como o futebol masculino do Cruzeiro, que volta à Libertadores pela primeira vez desde 2019. O futebol feminino vai para a sua primeira Libertadores da América da história e por isso essa camisa Cruzeiro de Garotas pela Copa. Estaremos lá em 2026 torcendo muito para que elas sigam fazendo ainda mais história. E você encontra essa e outras estampas alusivas à história do Cruzeiro Esporte Clube na camisaraiz.store. Estou deixando o link aqui no vídeo, QR Code na tela, vá lá, escolha a sua estampa e celebre a história do Cruzeiro Esporte Clube. Bom, começando pela escalação do Cruzeiro, o Jonas manda a campo o mesmo time que empatou com o Itaberito e confirmou a classificação na semana passada. Eu falei aqui no vídeo de pré-jogo que é o que eu gostaria de assistir, porque sinto que o Cruzeiro fez uma boa partida com o Itaberito, apesar de entender que o resultado não foi o ideal. E considerando os jogos de maior importância dentro do campeonato estadual, esse jogo da semana passada contra o Itaberito, para mim, foi onde a equipe melhor se comportou, tanto com a bola quanto sem a bola, e acho que isso passou muito também por algumas modificações que ele fez na escalação, mudança de posicionamento de algumas jogadoras, e por isso entendia que seria interessante a manutenção dessa equipe para esse jogo, entendendo que o América é um adversário que te impõe mais dificuldades e que te exige mais do que o Itaberito. Mas desde muito cedo na partida, o Cruzeiro mostrou, com essa equipe que entrou em campo, que era plenamente capaz de fazer um jogo dominante diante do América. Acho que ali na reta inicial, os primeiros 10, 12 minutos, um jogo ainda bastante estudado, poucas chances claras de lado a lado, finalizações fora da direção do gol, né? Mas passado esse momento inicial, o Cruzeiro consegue tomar as rédeas da partida e ser muito dominante na partida, e acho que o grande segredo desse jogo para um Cruzeiro tão absoluto passa pelo nosso meio-campo. Bedóia, Gabi e Vanessinha fizeram um jogo absurdo. Obviamente, são três jogadoras de muita qualidade com a bola nos pés, acho que eu já falei demais a respeito disso ao longo da temporada, mas sem a bola, o quanto combateram, o quanto se posicionaram bem, o quanto se movimentaram de área a área para fazer o que era preciso fazer, foi um absurdo, foi impecável e por isso o Cruzeiro foi muito dominante nesse setor e muito dominante no jogo. No 2-2, na primeira fase, lá na Arena Primisa, eu senti que o meio-campo do América foi superior ao nosso. Até cheguei a falar aqui algumas vezes. Para mim, a Ana Flávia, volante do América, que tem seu nome ligado ao Cruzeiro para 2026, foi a melhor da partida naquela ocasião, principalmente no primeiro tempo. Ontem, não só ela, mas o meio-campo do América como um todo não conseguiram jogar. Claro que tem um ou outro lance, até porque tem muita qualidade individual também nesse time do América, mas em linhas gerais, Bedóia, Gabi e Vanessinha não deixaram o meio-campo do América jogar, foram absolutas no setor, e normalmente quem domina o meio-campo domina o jogo, né? E ontem não foi diferente, o Cruzeiro muito, muito efetivo no perde e pressiona, e aí muito com essas três atletas que eu tô citando, mas não só com elas, e aí entra Miriam, Gisele, Lelê, Bianca, todas muito atentas e muito envolvidas no momento sem bola do Cruzeiro. Esse perde e pressiona funcionando muito bem, e aí com tanta qualidade do meio pra frente, naturalmente as
as jogadas foram nascendo e o Cruzeiro foi criando as suas oportunidades de gol. E ontem com muita capacidade de construir com qualidade por dentro, né? Em outros momentos no Campeonato Mineiro, um Cruzeiro muito dependente do seu lado esquerdo, principalmente com a Calhau e com a Gisele, para progredir em campo. E ontem nós vimos um Cruzeiro que foi muito capaz de construir por dentro. Basicamente, todas as boas jogadas do Cruzeiro passaram pelos pés da Gabi e da Vanessinha. E foi assim enquanto elas estiveram em campo, né? Tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Um jogo realmente muito, muito bom dessa dupla. Mas a primeira oportunidade realmente muito clara de gol foi do América, desperdiçada pela Rafa Leves, em um dos pouquíssimos lances, talvez o único, em que o Cruzeiro cedeu espaço ao América, principalmente dentro da nossa área, né? A Gadu recebe essa bola na entrada da área livre de marcação, finaliza muito bem, mas a Camila consegue fazer a defesa, e na sequência a própria Gadu faz um cruzamento para a Rafa, que tá muito livre, assim, no miolo da nossa área, mas finaliza muito mal, felizmente, desperdiça uma oportunidade que, assim, não pode perder, né? Em especial uma jogadora da qualidade da Rafa Leves e da responsabilidade que ela tem nesse elenco do América. Não foi competente, perdeu o gol e logo na sequência o Cruzeiro marca o seu gol, né? Exatamente no lance seguinte. Então a punição veio, assim, muito, muito rápido. Mas como o gol do Cruzeiro saiu muito, muito rápido, a gente acaba tirando um pouco do peso dos vacilos defensivos do Cruzeiro nesse lance. Mas não pode, né? É um lance que poderia ter mudado o rumo das partidas. E aí o que incomoda é que nessas duas finalizações, tanto a da Gadu quanto da Rafa, tinha muita gente do Cruzeiro dentro da área, mas ainda assim as duas atletas conseguiram estar com muita liberdade para finalizar. E aí não pode, é o tipo de erro que você comete que te custa um gol do adversário. E se o América abre o placar ali, é outro jogo, né? A gente sabe da qualidade do América, as dinâmicas mudam. Felizmente para nós, a Rafa foi infeliz e logo na sequência do lance pesa a qualidade do elenco do Cruzeiro, né? A Isa Haas faz um lançamento perfeito para Lele, que se posiciona muito bem para não estar impedida, e o Cruzeiro teve alguns lances assinalados de impedimento ali no primeiro tempo. Tem um da Vanessinha que eu tenho minhas dúvidas, parecia na mesma linha, os outros dois eu acho que estavam mesmo, mas a Lele consegue se posicionar muito bem, sair de trás e ainda vencer na corrida, e na finalização, aquela frieza, aquela precisão que a gente já conhece. Estamos falando de uma das melhores centroavantes em atividade no futebol brasileiro, e ontem, mais uma vez, ela provou toda a contribuição que pode dar ao time, tanto no sentido de gerar jogo para o Cruzeiro, sai da área, ajuda nessa construção, quanto na finalização das jogadas. Era um Cruzeiro que até aquele momento tinha experimentado muitas finalizações de fora da área, acho que a da Vanessinha com mais perigo, mas de resto o pé não estava ali tão bem calibrado e ela aproveitou muito bem essa oportunidade e colocou a bola nos fundos da rede do América Mineiro. Quando abre o placar, o Cruzeiro era melhor no jogo e segue melhor no jogo. Tudo bem que a primeira grande oportunidade foi desperdiçada ali pela Gadu e principalmente pela Rafa, mas o Cruzeiro era melhor no jogo até aquele momento, segue sendo melhor, e muito por conta dessa força no meio-campo. E aí dá para dizer, né? Acho que tinha assim muito espaço entre as linhas do América, assim, do meio-campo e zaga, e aí quando você concede tanto espaço a jogadoras como Gabi Soares, Vanessinha, Lele e Bianca ocupando muito também esses espaços, e aí você tem a Miriam apoiando muito pelo lado direito, a Gisele pelo lado esquerdo, é evidente que você facilita a vida desse time. A gente está falando de muita qualidade técnica, de muito recurso, de muita visão de jogo. São atletas que, com pouquíssimos toques na bola, conseguem resolver situações difíceis para você. Mas para além desse demérito do América, de permitir muito espaço entre as suas linhas, tem muito mérito do Cruzeiro, né? Não foram raras as oportunidades em que a portadora da bola ali pelo lado do América era pressionada por duas jogadoras do Cruzeiro e sempre tinha alguém ao redor, seja para ficar na sobra ou seja para receber um passe ali, né, em condições de receber um passe caso o Cruzeiro conseguisse recuperar essa bola. E conseguiu recuperar essa bola muitas vezes porque estava numa rotação muito alta, o meio-campo do América não conseguia nos encontrar e teve muita dificuldade de sair do nosso perde-pressiona, muito bem executado e muita disciplina tática, assim, muita dedicação de todas as jogadoras do Cruzeiro, em especial a turma do meio para frente ali, para realmente não permitir que o América colocasse as suas jogadoras de frente, Pimenta, Gadu, a própria Rafa Leves, em condições de finalizar e de nos agredir. O América não conseguia passar do meio-campo com qualidade, porque o Cruzeiro não permitia, e inclusive é em um desses lances em que a Gadu tá lá atrás. A Vanessinha, nesse movimento de perde-pressiona, recupera a bola, lance limpo, tá? O time do América reclama muito de falta, com sinceridade, não vi falta. Aqui no Brasil se marca qualquer faltinha, né? Mas futebol é isso, é um esporte de contato, a Vanessinha ganha a bola limpo e finaliza muito, muito bem da entrada da área. Ela já tinha finalizado uma muito bem, no mesmo canto que tinha saído com muito perigo, e dessa vez ela guardou. Muita qualidade da Vanessinha, e mais uma vez mostrando que é uma jogadora
jogadora que não pode ser desperdiçada numa ala direita. Vanessinha precisa jogar por dentro porque tem muito recurso, precisa jogar perto do gol. Como eu falei, se dedicando demais sem a bola. E esse lance mostra um pouquinho de tudo que ela fez muito bem nessa partida, né? Muito dedicada sem a bola, pressionando a saída de bola do adversário, quando recuperando essa posse com a bola nos pés, sempre muito perigosa. É sempre bom dizer que a Vanessinha tá longe do seu mais alto nível, ela pode nos entregar mais. Eu torço muito para que ela faça um 2026 livre de lesões, porque se longe do seu ideal ela já consegue contribuir desse nível, vocês imaginem se ela chegar um pouco mais próximo. Então, ótima partida da Vanessinha, mais uma. E um Cruzeiro que teve muito mérito de seguir, mesmo com o placar ao seu favor, um placar confortável, né, 2-0, de seguir na mesma proposta, assim, de não permitir ao América Mineiro sossego para jogar. Essa aqui é a verdade. E aí, mesmo em momentos em que não pressionava tão alto, era muito efetivo também em pressionar muito a portadora da bola pelo lado do América Mineiro. E o terceiro gol, inclusive, nasce assim, né? A Gabi tá lá atrás, perto da nossa área, desarma, o Cruzeiro recupera essa posse, a Bianca escora pra Gabi, que encontra um lançamento fantástico pra Lelê, mais uma vez, marcar um golaço. E olha, tem um ângulo desse gol, acho que é da FMF, lá no Instagram deles. A finalização da Lelê nesse gol é qualquer coisa. Incrível, assim, o efeito que ela coloca na bola é coisa de gente que tem muito recurso, é coisa de gente cuja profissão é jogadora de futebol profissional. Incrível. Faltam palavras para falar dessa camisa 9 do Cruzeiro. Realmente uma temporada fantástica aqui com a nossa camisa, mostrando que o que ela precisava era de sequência, né? O jogador precisa jogar. A Lelê precisava disso. E que bom para o Cruzeiro que ela escolheu o nosso projeto. E eu não tenho dúvidas que o Cruzeiro é muito mais forte por causa dela. A capacidade de decidir que essa centroavante tem é realmente para poucas. Esse gol já sai no finalzinho do primeiro tempo, né? O Cruzeiro segue até o final, controlando as ações do jogo, e aí algo que eu gostei muito também nessa partida, a capacidade de reter a posse de bola, né? Muitas vezes, principalmente num contexto de 1-0, 2-0, se você cede demais a posse ao seu adversário, ele vai tentar te agredir de alguma forma, né? Seja em transições, seja construindo curto, e aí me incomoda muitas vezes quando o Cruzeiro, seja masculino ou feminino, tem o resultado, mas não consegue controlar o jogo com a bola nos pés, valorizando a posse da bola. E ontem, no primeiro tempo, a gente vê um time muito capaz de controlar o jogo com a posse de bola. As nossas zagueiras muito bem nesse sentido, Bedói ajudando demais, Gabi e Vanessinha nem se fala, mas essa capacidade, assim, de valorizar a posse da bola, de não permitir a posse da bola ao seu adversário, foi algo que me impressionou e talvez tenha faltado em alguns momentos do Cruzeiro nessa campanha também do estadual, e ontem não faltou, elas foram muito efetivas, foi um primeiro tempo que beirou a perfeição, e eu tinha um pouco de medo do segundo. Tinha um pouco de medo porque o Cruzeiro, nesse campeonato estadual, tem entrado um pouco desligado, talvez, nos segundos tempos, foi assim em algumas partidas, e sofreu por isso. E também porque o Jonas tem por hábito fazer alterações, seja no intervalo, seja muito cedo no segundo tempo. E a minha sensação lá era de que o Cruzeiro estava muito bem no jogo, que não tinha que mudar, nem a nível de escalação, nem a nível de postura. Tinha que seguir jogando como estava. Mas felizmente seguiu jogando como estava. Voltou para o segundo tempo repetindo os mesmos comportamentos, com o mesmo nível de concentração e, obviamente, com a mesma escalação. E aí chega ao seu quarto gol num pênalti, para mim, pênalti mesmo. Os jogadores do América reclamam muito, mas a Taluani vai no corpo da Bianca, não tem o que fazer, pra mim é muito pênalti, ela nem pega na bola, e a Bianca converte muito bem esse pênalti, né? Ela cobra de uma forma indefensável. Claro que a Taluani vai no outro canto, e aí não teria chance nenhuma, mas a gente tá falando de uma goleira que foi muito bem numa disputa de pênalti 7 dias atrás, então não era tão simples, né? E a Bianca escolhe uma cobrança que seria indefensável pra ela, muito, muito bem cobrado, e o Cruzeiro, com 10, 12 minutos de segundo tempo, já abria um 4-0 no placar, e apesar do conforto que esse placar sugere, o Cruzeiro seguiu jogando da mesma forma, seguiu construindo boas oportunidades de gol. Acho que pecou aqui e ali numa tomada de decisão, uma finalização que poderia ter sido melhor executada. Às vezes falta um pouquinho de sorte também, né? A cobrança de falta da Bianca que pega no travessão é um pecado, assim, bateu muito bem, como sempre, né? E a Lelê acaba perdendo ali um gol que ela não costuma perder, né? É difícil a gente ver a Lelê finalizando uma bola como ela finalizou aquela. Mas faz parte, acho que às vezes falta um pouquinho de sorte também, mas com sinceridade o Cruzeiro produzia o suficiente para fazer 5, 6, não seria nada fora do comum por
aquilo que foi capaz de produzir e pelo fato de não ter deixado o América jogar, né? Nas raríssimas oportunidades em que o América conseguiu passar do meio-campo, a nossa zaga absoluta, as coberturas funcionando, a Camila quase não teve trabalho, né? Talvez só ali na reta final e no momento em que o Jonas aí sim mexe bastante no time. Ele é até perguntado a respeito disso na coletiva, porque faz 7 substituições. O Campeonato Mineiro permite 7 substituições e você alterar 70% do seu time de linha é muita coisa. É evidente que você vai ter algum nível de desorganização e é evidente que você não consegue manter o mesmo nível técnico das titulares. O elenco do Cruzeiro não permite isso e, com sinceridade, 7 alterações, eu acho que nenhum elenco no país permite isso, nem o melhor elenco do país permitiria. Então eu sinto sim que depois das alterações, que são ali a partir dos 30, 35 minutos do segundo tempo, né, o time cai um pouquinho de produção, mas não o suficiente para sofrer tanto assim. Só não é capaz mais de manter a mesma dinâmica no meio-campo, e não é capaz de produzir o mesmo volume de oportunidades de gol que vinha produzindo ali com as titulares. Mas faz parte, acho que até mesmo por uma questão de estratégia, para ir parando o jogo, dar uma picotada no ímpeto do adversário, fazer o tempo passar. Então, o importante é que o Cruzeiro conseguiu finalizar a partida sem ser vazado e leva uma baita vantagem para esse jogo da volta, que tende a ser no Independência também, né? Tende a ser no sábado que vem, às 15 horas. Vamos aguardar se tem alguma mudança de cenário, mas a mudança concreta que nós sabemos é que agora comando do Cruzeiro e a torcida do Cruzeiro presente, seja no Independência, seja onde for, as arquibancadas estarão muito mais cheias e muito mais bonitas do que estiveram ontem, para mais uma vez fazer uma grande festa no jogo do Cruzeiro de Garotas e, junto com elas, buscar a confirmação desse título. Eu sempre digo que o campo fala, né? E para mim o time do Cruzeiro precisava sim dar uma resposta dentro desse Campeonato Mineiro. E tanto o Jonas quanto as jogadoras que concederam entrevista em zona mista, aqui e ali em algumas partidas, reconheceram o desempenho abaixo da equipe em alguns momentos. Eu entendo que as críticas eram justas, assim. É claro que sempre tem uma pessoa ou outra que se perde um pouco no tom, mas em linhas gerais as críticas, na minha opinião, eram justas. O Cruzeiro não vinha fazendo jogos consistentes, tinha muita dificuldade até aqui de entregar 90 minutos consistentes dentro de um campeonato onde ele é o favorito e onde ele é melhor tecnicamente e taticamente do que as outras equipes. Era preciso entregar mais. E esse grupo de jogadoras fez a melhor coisa possível que um jogador de futebol, uma jogadora de futebol pode fazer, que é dar a resposta dentro de campo. Partida irretocável do Cruzeiro, beirou a perfeição, fez com que o América Mineiro parecesse ser um time muito mais limitado do que de fato é, porque soube explorar muito bem essas fragilidades, muita solidez defensiva, muita efetividade no último terço, um Cruzeiro absoluto do início ao fim. Então esse mesmo grupo que mereceu críticas, porque vinha desempenhando abaixo do que pode, hoje merece todos os nossos elogios, porque a postura, a disciplina, a concentração de não deixar cair o ritmo, de não mudar a forma de jogar, de ir até o final da mesma maneira, é mérito delas, porque afinal de contas são elas que entram em campo e que fazem as coisas acontecer. Então eu estou muito, muito satisfeita com o que eu assisti ontem, não só como imprensa, né, mas principalmente como torcedora. É aquele tipo de partida que enche o coração do torcedor de muito orgulho, porque assistiu o seu time entrar em campo e deixar tudo lá dentro. Então, muito de parabéns, e então muito de parabéns pela postura também ao apito final. Foi um time muito maduro, na minha opinião, porque quando você faz um placar como esse, na casa do adversário, tinha pouca torcida, mas a que tinha era do América Mineiro, talvez um time menos maduro celebraria um pouco mais, iria para as entrevistas com um outro tipo de postura. Mas a mesma maturidade que mostrou em campo durante o jogo, mostrou também ao final. Obviamente, comemoraram ali umas com as outras o grande jogo que fizeram, mas super contidas, assim, nada que excedesse, e todas com um discurso muito alinhado de que ainda tem mais um jogo, de que ainda tem mais 90 minutos e de que é preciso encarar o jogo como se tivesse 0-0, o jogo da semana que vem, para buscar mais uma vitória e aí sim poder celebrar esse título ao lado do torcedor do Cruzeiro. Para mim, postura irretocável desse grupo do início ao fim e depois do fim da partida. Bom, é isso. Semana que vem, último vídeo de pré-jogo e pós aqui na Samuca TV do Cruzeiro de Garotas. Na sexta-feira a gente volta aqui para falar sobre o que o América pode fazer, como o Cruzeiro deve se comportar, onde vai ser esse jogo, né? Transmissão, todos os detalhes, nesse que será o último pré-jogo da temporada, em busca dessa taça de campeão mineiro para celebrar aquele que é o melhor ano, a melhor temporada do futebol feminino do Cruzeiro. Um abraço.